Pastor Natanael Rinaldi Filho, nosso pastor presidente, está aqui hoje novamente conosco, já esteve aqui ontem, e nós estamos abordando o assunto Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, sempre destacando que o fruto, em Gálatas capítulo 5, está no singular. Então, o que corresponde que as 9 virtudes são oriundas do fruto do Espírito Santo, as 9 virtudes. Nós já abordamos, pastor, algumas delas. Já abordamos até a virtude número 6 aqui, que nós assim enumeramos como a bondade. Nós ontem falamos sobre a benignidade, que significa indulgência. Enfatizamos a questão do espírito do perdão, a necessidade de nós perdoarmos para podermos ser perdoados, para nós sermos tolerantes também com os nossos irmãos fracos na fé, irmãos que precisam de um pouco mais de força. Então nós temos que ser esse esteio, né, esse suporte dos irmãos. Falamos da bondade, que tem a ver com misericórdia, benevolência, brandura. E hoje, pastor Natanael, nós vamos abordar a virtude número 7, nós assim enumeramos, e que fala sobre a fidelidade, ou seja, fala de alguma coisa de ser fiel. O pastor poderia dar uma definição para essa virtude, a fidelidade, e também um embasamento bíblico nesse sentido, para que nós possamos começar a discorrer sobre esse assunto? Muito bem, fidelidade, firmeza, lealdade. Isso que o cristão deve ter para alcançar aquilo que Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça. Amém. Então, Paulo, ele pôde dizer dessa fidelidade ao Senhor. E a importância que devemos ter de terminar bem a nossa carreira cristã, né? Bem importante frisar isso, começar, permanecer e terminar bem, né? Melhor é o fim das coisas do que o começo, diz o sábio Salomão em Eclesiastes. Às vezes, podemos começar mal até a carreira cristã, damos os vacilos, né? Que são, como aconteceu com Pedro, por exemplo. Verdade. Que vacilou, mas no final ele foi fiel e teve, conforme a tradição, a morte de cruz, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, é importante começarmos, terminarmos bem a carreira cristã. E podemos citar Apocalipse, capítulo 2, quando o Senhor Jesus fala ao anjo da igreja que está em Esmirna, no seu verso 10, ele diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui encontramos essa igreja que foi aprovada pelo Senhor Jesus. Era uma igreja que estava inserida num contexto de um povo rico, e o Senhor Jesus diz que ele sabia das suas obras e tribulação e pobreza. Mas essa pobreza era apenas uma pobreza exterior, mas interiormente eles eram ricos. E eles eram então perseguidos, tentados, teriam uma tribulação. Quando fala aqui 10 dias, um número composto, pode não significar exatamente esses 10 dias literais, mas o Senhor Jesus ressaltava a fidelidade desses cristãos para com o seu caráter, para com o compromisso com a palavra do Senhor. Amém. Pastor, essa afirmação, essa frase final que o senhor leu aí do versículo 10 do Apocalipse 2, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, essa frase ela é repetida nos demais versos, nas cartas que Paulo assim escreve. Na realidade, o evangelista Paulo, no livro de Apocalipse, seguindo a orientação do anjo, que é o próprio Senhor, escreve
as igrejas, ele sempre fala, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós entendemos que essa fidelidade é algo necessário para nós alcançarmos a coroa da vitória. Então fica bem claro isso. O pastor citou muito bem a questão de nós começarmos na fé. Não que nós devemos começar mal, nós devemos começar bem, mas há as intempéries, há situações que acabam nos envolvendo e às vezes nós não estamos ainda firmes na fé e nós damos uma vacilada, uma derrapada, assim podemos dizer, mas a continuidade e o final, a coroa da vitória, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. Pastor, nós podemos também, existe um texto de Mateus capítulo 25 que fala ali da parábola dos talentos, que eu penso que também é algo que nós devemos abordar na questão de agradar a Deus. A fidelidade ao Senhor, ele causa agrado a Deus, mas o que acontece? Ele nos dá uma oportunidade maior de nós podermos servi-los. O texto de Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, dá para nós passarmos aos nossos ouvintes a questão de nós precisamos agradar ao Senhor para que nós mesmos sejamos beneficiados com a oportunidade de servir ao Senhor. Isso está em Mateus 25, do verso 20 a 23. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então aqui encontramos nesse sermão chamado profético do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor falava da sua volta para buscar a sua igreja, nós também devemos sermos fiéis ao Senhor com aquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos para poder contribuir, pouco que seja, com a sua obra aqui na terra. Né? Verdade, a fidelidade à igreja, né, pastor? É bom nós enfatizarmos isso, que quando nós falamos de fidelidade, na maioria dos entendimentos, as pessoas entendem a fidelidade na vida de um casal, e é verdade isso, nós não podemos negar. O próprio Senhor Jesus nos fala que nós somos a noiva e Ele é o noivo. Então a fidelidade da noiva, que somos nós, a igreja, ao noivo, que é Jesus Cristo. Mas enquanto aqui estamos, nós temos a fidelidade com a nossa igreja também. Então é importante essa questão da fidelidade. Fidelidade à igreja. A fidelidade à igreja envolve o trabalho congregacional, as atividades diárias que nós temos na igreja e a questão das contribuições também, pastor. Porque as pessoas acham que a fidelidade ela é só na parte, eu venho à igreja, eu oro, eu medito, eu louvo, eu participo dos trabalhos da igreja, mas tem a parte financeira da igreja. As pessoas às vezes confundem um pouquinho. Logicamente que nós sabemos que há igrejas que extrapolam essa questão dos dízimos e ofertas, mas os dízimos e ofertas são necessários para a manutenção da igreja. Então a fidelidade também está nessa questão de dizimar e ofertar. Quando nós vemos lá o livro de Êxodo, quando ali no capítulo 22, 23, 24, que começa a falar das leis, das obrigações do povo de Israel, uma das orientações, dos mandamentos ali, das ordenanças de Jesus, é a questão das primícias. Por isso que eles tinham até a festa das primícias. O que era oferecido? Era aquilo que sobrava? Era a primeira parte era reservada ao Senhor. E hoje nós às vezes encontramos alguns irmãos falando assim, olha, esse mês não deu nem para dizimar, não sobrou nada. Irmão, se tu está dizimando com a sobra, então você não está dizimando, você está dando aquilo, é o que resta, aquilo que sobrou que você está dando para Deus. O que Deus deu para tu? Deu para você aquilo que estava sobrando? Não, Ele te deu o melhor, que foi a salvação através da vida eterna. Então, penso que é bom nós enfatizarmos essa questão, não que nós estejamos aqui voltados à área financeira, não é isso, mas há uma necessidade.
a continuação da igreja envolve essa parte material. Não resta dúvida que nós precisamos também ter a fidelidade nesse sentido. Essa parábola aqui dos talentos, ela também tem uma conotação com relação a isso. Quanto Deus tem dado para nós, nas nossas vidas? Se nós temos alguma coisa, porque Deus assim nos proporcionou. E qual a nossa gratidão com o Senhor? É importante nós enfatizarmos essa questão. O senhor não pensa assim também, pastor? É verdade, porque nós aqui desse mundo não levamos nada, né? Então temos recebido saúde física, Amém. Temos recebido saúde espiritual. Amém. Quando entendemos isso, nós vamos procurar fazer fortuna lá no céu. Verdade. Onde a traça e a ferrugem não consomem, né? Não corroem, os ladrões não roubam nem minam. Então, essa fidelidade também às coisas de Deus, elas são importantíssimas para que, como o Senhor disse nesse texto de Mateus 25, corresponda com essa volta do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos preparados para receber o noivo, né? Nós, como noiva fiel, nós temos que, na nossa fidelidade, estar aguardando a volta do noivo, que nos levará para onde ele estiver. Tem um texto, Hebreus capítulo 10, versículo 38, pastor, que fala assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Isso aí nós podemos enfatizar também na questão do ministério. Nós falamos ontem aqui com relação ao item número 6, se eu não me engano, que nós falamos da benignidade, que é a indulgência ao perdão. Nós falamos das futilidades que levam as pessoas a sair da igreja. Então é algo que nós temos que estar sempre atentos com relação a isso, as virtudes que o fruto do Espírito Santo assim nos concede, essa fidelidade tem que ser conservada. É importante nós enfatizarmos que quando nós falamos fidelidade à igreja, ela não significa exatamente, não que não faça parte, faz parte, mas não é a fidelidade ao pastor, mas é a fidelidade a Jesus. Logicamente que quando nós vemos aí as cartas à igreja, as igrejas do livro de Apocalipse, ela é destinada a quem? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Aquele que lidera a igreja, o pastor que liderava as igrejas que são denominadas aí na Bíblia. Nós também temos a presença, no caso aqui, o próprio pastor Natanael Rinaldi, que está aqui presente hoje. Então ele, se fosse uma carta à Igreja Evangélica da Paz, carta à igreja, ao anjo que está na Igreja Evangélica da Paz, seria o pastor. Então nós temos essa fidelidade com o líder, mas a fidelidade maior sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ênfase que tem que ser dada. Hoje as pessoas autodenominam a igreja pelo pregador. Não que nós estejamos aqui criticando quem quer que seja, mas a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se falam de cultos, né, as pessoas falam culto de libertação, culto de prosperidade, culto disso, culto daquilo. Pastor, culto é de adoração ao Senhor. Culto é de adoração ao Senhor. Por isso que a palavra fala, tudo quanto nós fizemos, por palavras ou por obras, que façamos para a honra e glória de quem? Do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, num culto onde Jesus é adorado, onde Jesus é louvado, onde Jesus é reconhecido como nosso Salvador, pode acontecer libertação, pode acontecer a situação de prosperidade, pode acontecer curas, milagres, tudo. Por quê? Porque Jesus está sendo adorado. O senhor tem essa mesma opinião, pastor? Ou ratifica ou retifica essa mensagem? Com certeza o irmão está utilizando de palavras sábias, e aqui nesse texto que fala se o justo viverá por fé, né? Que fala da fidelidade. Essa palavra é repetida em Romanos capítulo 1, verso 17, quando Paulo fala da justificação pela fé, mas essa palavra tem origem através do profeta Abacuque. E Abacuque capítulo 2, verso 4, fala também que o justo viverá por fé. Abacuque era um momento em que a infidelidade do povo de Israel entrou em julgamento diante de Deus, e Deus mandou os babilônios. É comparado como animais predadores
na parte da visão que Deus disse para Abacuque, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águias que se apressam à comida. Então Abacuque teve essa palavra de Deus e Deus mostrou para ele que vinha um povo pior do que os próprios israelitas. Isso deixou Abacuque totalmente desorientado. Então Deus foi mostrando para ele que não importam as circunstâncias, o justo viverá por fé. E dessa maneira, não importa as circunstâncias que nós estamos passando, como no caso da igreja de Esmirna, né, que foi o primeiro texto citado, uma igreja que era perseguida, blasfemada, mas a palavra de Deus dizia, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Então a fidelidade é algo, como Deus é fiel, nós também devemos ser fiéis ao Senhor. E pela fé, o primeiro a atender, a ser justificado pela fé, foi o profeta Abraão. Sim. Jesus, quando contendia não, quando os judeus ali que procuravam contender com Jesus, é citado esses textos, que Abraão foi justificado pela fé. O próprio Paulo, quando escreve a igreja de Romanos, ele tinha aquela situação, aquele embate também com os judeus ali de Roma, embora ele não estivesse lá, foi só por carta a princípio, mas ele falava que Abraão foi justificado pela fé. Fé significa fidelidade, ser fiel ao Senhor, e a nação de Israel se estabeleceu, como o pastor já citou, se eles se espalharam, se aconteceu a questão deles terem sido feitos cativos pelo Império Assírio, Babilônico, Medo-Persa, gregos e próprio Império Romano, e só voltar a ser nação já no século XX, né, 1949 ou 1948, mas a fidelidade do Senhor permaneceu com eles. Amém. Pastor, nós temos um outro fruto, uma outra virtude do fruto do Espírito que nós poderíamos abordar, ainda temos um pouquinho de tempo, que trata da mansidão. O pastor poderia também elucidar aos nossos ouvintes a questão da mansidão, e quem é o nosso maior exemplo dessa questão da mansidão? É o Senhor Jesus Cristo. Amém. Né? Quando nós estudamos outras religiões, nós podemos ver que como o cristianismo ele é totalmente diferente das outras religiões, especialmente nessa parte da mansidão, que é qualidade de quem é manso, índole pacífica, né? Nós encontramos nas chamadas beatitudes que o Senhor disse em Mateus capítulo 5, o Senhor diz no verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, uma qualidade, e o Senhor Jesus Cristo então disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu fico a imaginar, lendo um texto desse, como o Senhor Jesus poderia pegar, por exemplo, numa espada para guerrear contra os seus opositores, como aqueles fariseus que estavam sempre ali atormentando o Senhor Jesus Cristo. O irmão já imaginou o Senhor pegando uma espada, treinando como se fosse um guerreiro, mas o Senhor, Ele nos mostra essa atitude, né, esse caráter,
Aí algum opositor pode falar, mas ele pegou um chicote lá no templo, derribou. Mas ali foi um ato de disciplina. Exatamente. Foi o único momento assim que nós vemos o Senhor. E comedido, né, pastor? Não foi algo que possamos dizer que foi algo anormal, foi algo comedido. Não façais da casa do meu pai um lugar de comércio, né? Então ele via que o espírito ali estava totalmente deformado com as intenções. Foi uma atitude que o Senhor teve, que podemos dizer, a mais assim, dentro de uma natureza humana, né? Que a natureza humana ela é tão raivosa, né? Quando recebe uma ofensa. Verdade. Os exemplos de Jesus, os que nós devemos seguir. O pastor está citando algumas passagens, mas eu penso que na cruz do Calvário, ali naquele sofrimento, o que ele fala para aqueles que estão ali à sua volta, que estão abaixo dos seus executores, ele pede que o Pai os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos ali o exemplo de mansidão. A própria carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, vai falar sobre isso. Ele fala assim: de sorte que haja em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento seria esse que Paulo está afirmando? Sentimento de mansidão. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então aqui a questão da usurpação, usurpar é fazer uso daquilo que não é de direito. Será que não era direito de Jesus ser Deus? Jesus era Deus. Não era por questão de direito, era por questão de natureza. Mas neste momento, na sua forma humana, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí ele fala no versículo 7. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui um irmão uma vez me perguntou: irmão, mas ele não era igual a um homem, por que é que está semelhante ao homem? É simples de respondermos, né? Simplesmente porque ele não tinha pecado. Então era semelhante ao homem, porque se fosse igual ao homem, teria pecado. Então semelhante ao homem porque não tinha pecado. Aí no versículo 8, e achado na forma de homem, ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pastor, esse texto elucida qualquer dúvida que alguém possa ter, que Jesus não era manso. A mansidão de Jesus aqui, manifestada nesses versículos que nós lemos aqui, as atitudes de Jesus, todas elas nos levam à convicção plena da mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estivemos lá em São Vicente no semestre passado, eu estive ali procurando, aprendendo, eu não ensino, eu aprendo junto com os irmãos, a questão do caráter cristão. E há vários sinônimos que nós vamos encontrar teológicos, mas eu defini da seguinte forma aos irmãos: o que significa o caráter cristão? É aquilo que mais nos assemelha às ações de Jesus Cristo. Então o nosso caráter ele deve ser pautado no quê? Na semelhança a nosso Senhor Jesus Cristo. Não que nós cheguemos à condição de igualdade com Jesus, mas na condição plena de semelhança à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, o próprio profeta Moisés, que conduziu aquele povo pelo deserto, manifesta essa mansidão. Números 12, versículo 3, fala assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Finalizando, pastor, para nós encerrarmos essa questão da mansidão, os obreiros de Deus, eles devem ser mansos. Nós temos um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O pastor poderia estar lendo para nós? Está a maior dificuldade, né? É verdade, por isso que eu estou deixando para o senhor essa daí. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Deixei especialmente para o senhor essa daí. Essa é difícil. Então, mas os obreiros devem ser mansos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não deixar que a ira nos domine, sentimentos de vingança, sentimentos que só contribuem para o desassossego, para o insucesso da obra. É o texto que o irmão abordou de Filipenses, ele diz isso, né? Exatamente. Como Cristo, né? Paulo utilizou a figura de Cristo Exatamente. Para falar de uma contenda Exatamente. que deveria estar havendo na igreja de Filipos, né?
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então essa é a proposta desse importante, essa importante graça, né, do fruto do Espírito, a mansidão.